Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de abril do ano de 2022. É o nosso calendário secular gregoriano. E o nosso calendário principal, que é o calendário judaico, hoje nós estamos no dia 11 do mês de Nissan, do ano 5782. Hoje é a data do aniversário, de nascimento do nosso Rebbe, Menachem Mendel. Há 120 anos nasceu o nosso Rebbe, para que essa geração pudesse desfrutar realmente de uma pessoa e um personagem ímpar. E esta é a geração em que teve o privilégio de poder ter como seu tzadik, o justo desta geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Bem como essa geração também de judeus e não judeus tiveram e estão tendo o privilégio da sua liderança até os dias de hoje. Mesmo depois do seu ocultamento físico no ano de 1994, o Rebbe ainda permanece bem vivo, presente entre as nações em praticamente todos ou quase todos os segmentos religiosos. O seu ensinamento, os seus ensinamentos, o seu exemplo são ímpares e realmente tem feito muita diferença para essa geração e principalmente para a geração dos judeus após o Holocausto. Então, hoje nós estamos aí no dia 11 de Nissan, comemorando em memória do nosso Rebbe o seu aniversário de 120 anos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, do nosso Rebbe, vamos falar alguma coisa sobre Pesach, e vamos aí para a nossa terceira leitura da nossa, como fala, dos nossos textos, sobre Pesach para esta semana especial de Pesach, ok? Então, por isso, pela graça bendita de Hashem, vamos iniciar com uma palavra de ensinamento do nosso Rebbe, para marcar aqui, a tarde com a Torá. Hoje traz a sua homenagem especial ao nosso Rebbe Menachem Mendel, pela data do seu aniversário de 120 anos. O pensamento, o ensinamento, o aprendizado do nosso Rebbe que quero deixar convosco nesta tarde é sem limites. É o que o Rebbe diz. O povo nunca se acostumou no Egito. Nunca se sentiu parte daquele lugar. Jamais disseram, eles são os senhores, nós somos os escravos, e é assim que as coisas são e deverão ficar. Eles nunca disseram isso. Portanto, quando Moshe chegou e lhes disse que partiriam, eles acreditaram. Cada um tem o seu Egito. Você tem de saber quem você é e quais são as suas limitações. Mas Deus nos livre de viver em paz com essas limitações. A alma dentro de você não conhece limites. Então, nessa data de aniversário do nosso Rebbe Menachem Mendel, deixando aqui esse seu ensinamento sem limites. Ou seja, a princípio o nosso Rebbe fala do povo judeu, que nunca se acostumou ao Egito, nunca se sentiu parte dele, e portanto eles nunca disseram que assim estamos e assim vamos ficar. Mas, realmente, Moshe, quando chegou com a mensagem da libertação, de liberdade, eles acreditaram na redenção. E assim aconteceu. Assim também o nosso Rebbe diz que cada um de nós temos o nosso Egito interior. E nós precisamos nos libertarmos do nosso Egito interior. Por isso nós não podemos nos acostumarmos ao Egito. Porque se você se acostumar ao seu Egito interior, então você jamais será liberto. Você sempre será escravo. Então, por isso, realmente,
você precisa saber quem você é e quais são as suas limitações. Então você precisa ter consciência disso. Quem você é? Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então você tem que ter convicção disso. Quem você é? Filho de Deus. Tem que ter convicção disso. Quem você é? Parte de um todo, no qual Deus fez com Noé um pacto com a humanidade após o dilúvio. Você tem que ter convicção disso. Quem você é? Aquele que faz parte do dia da outorga da Torá, em que o Eterno entregou a Torá a Moshe e a cerca de 5 milhões de judeus no Monte Sinai. E ali a humanidade estava inserida junto com a Aseret Hadibrot, os 10 ditos do Eterno, conhecido como os 10 mandamentos, escrito em hebraico com 620 letras. 613 letras corresponde a mandamentos específicos para o povo judeu. E as outras 7 letras correspondem exatamente às 7 leis de Noé, para os não-judeus, para as nações, para os povos. Quem você é? Você precisa saber e ter convicção disso. Bem como também precisamos saber e conhecer as nossas limitações, mas jamais possamos nos acomodar às nossas limitações. Por quê? Porque o Rebbe diz, a alma, a tua alma, ela não conhece limites, porque a sua alma, ela é eterna. Então, por isso, amados, realmente sem limites, nessa mensagem do nosso Rebbe para esta tarde, é para que nós possamos realmente termos essa convicção. Aniversário do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, né, o justo da nossa geração e líder da nossa geração. Então, ele traz através desta data do seu aniversário algo muito importante para nós termos conhecimento e também termos convicção quem você é. Então, dentro desse aspecto, o ensinamento nos fala sobre exatamente que a experiência do nascimento é algo fantástico, mas jamais pode ser algo comum. O nosso nascimento é algo espetacular e jamais pode ser jogado numa rotina. Por quê? Porque a experiência do nosso nascimento é o verdadeiro início, realmente, do começo verdadeiro para uma vida significativa. Você não nasceu para ser lixo. Você não nasceu para ser um perverso. Você não nasceu para ser algo imprestável. Deus concedeu a cada um de nós a experiência do nascimento para que nós tenhamos o começo de um verdadeiro significado de vida, onde nós possamos realmente dar significado à nossa vida. Por isso, uma vida significativa é o propósito que nós temos diante de nós. E o nosso Rebbe diz, sem limites. Por isso, vamos em frente. Está em você realmente este sem limites, porque a sua alma é eterna. Baruch Hashem. Então, é isso daí, ok? A nossa terceira leitura dessa semana de Pessah, ela está exatamente no capítulo 12 de Êxodo, Shemot, e hoje nós vamos ler os versos 29 a 32. Então, a palavra para nós hoje é referente a Pessah, ela está na nossa terceira leitura, que fala no capítulo 12, verso 29 ao 32, da seguinte forma. E no meio da noite o Eterno feriu a todo primogênito na terra do Egito,
desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todo primogênito do animal. E o faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Eterno como falaste. Tomai também vossos rebanhos e também o vosso gado como falaste, e ide, e abençoai a mim também, disse o faraó a Moshe e a Arão. Então, nessa nossa terceira leitura de Pessach, nós temos aqui um momento em que o anjo da morte, um anjo destruidor, veio para o Egito e veio para matar todo primogênito entre os seres humanos e entre os animais. E então, como o povo judeu colocou nas vergas e ombreiras das suas casas, né, a marca do sangue do cordeiro, sacrifício de Pessach, naquela noite, naquela tarde, né, do dia 14 para o dia 15, no entardecer do dia 14. Agora aqui eles já estão na noite do dia 15 de Nissan. Então as portas eles tinham nas suas vergas e ombreira, na sua verga e nas ombreiras, exatamente a marca do sangue. E quando o anjo da morte, o anjo destruidor, desceu sobre o Egito, e quando ele viu aquelas marcas de sangue, ele passou por cima. Por isso, Pessach, passar por cima, né? Então, a tradução correta de Pessach não é Páscoa. Assim como também Pessach não é Páscoa judaica, como popularmente ficou conhecida no mundo afora e entre as nações, né? E justamente esse conhecimento que foi trazido pelas nações é exatamente para misturar, né, a famosa Páscoa romana que as nações comemoram, querendo dizer que, entre aspas, a Páscoa judaica é a mesma coisa, que eles estão fazendo a mesma coisa que, entre aspas, a Páscoa judaica. E na realidade não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. Muito pelo contrário, entendeu? É isso daí. Então, o Pessach judaico, né, que é verdadeiramente a única festa de Pessach bíblica, porque o resto é tudo mistura. Não tem nada a ver com o Pessach bíblico, né? E mais uma vez, estamos firmados nos textos bíblicos, né? E aqui nós temos o capítulo 12 de Êxodo, por exemplo, né? Há outros textos dentro da própria Torá, né? Levítico tem muito sobre isso também. Então, dentro do texto bíblico, este é o Pessach, esta é a festividade a Deus. O resto é Maria mole, é conversa mole, tá bom? Então aqui nós temos exatamente isso, o anjo destruidor, o anjo da morte, ele fez Pessach, ele passou por cima das casas judias e visitou todo o primogênito do Egito, a começar pelo primogênito do faraó, dos seus servos, do seu povo, os primogênitos até mesmo dos encarcerados, os primogênitos dos animais. Então, por isso o texto diz que havia um grande clamor, uma grande angústia em todo o Egito, porque todas as casas tinham, no mínimo, um morto. Havia em cada casa. Enquanto nas residências judias não havia nenhum morto. Eles estavam celebrando Pessach. Eles estavam celebrando a festividade a Hashem. E então, diante desse histórico, dos momentos que estava acontecendo, o faraó chama Moshe e Arão e fala para eles imediatamente deixarem o Egito, deixarem o povo dele e irem conforme ele disse. Então, por isso que nós vemos aqui a
a repetição do faraó falando a Moshe e Arão, né? Como falaste, né? Como falastes, ide. Do jeito que vocês falaram, façam e vão embora. E no final da conversa, o faraó ainda diz a Moshe e Arão, abençoai a mim também. Por que que o faraó pediu para Moshe e Arão abençoá-lo? Por que que o faraó pediu para Moshe e Arão fazer preces por ele? Ele, Paró, para os egípcios, era uma divindade, era um deus. Ele não podia fazer nada por si mesmo, afinal de contas, ele era Deus. Mas, além disso, no faraó, aliás, no Egito, o faraó tinha milhares de deuses e divindades que eles adoravam e serviam, deuses de pedra, madeira, de prata, de cobre, de ouro, de tudo quanto é jeito eles tinham deuses ali. O que não faltava para o Egito e para o faraó eram deuses. Mas nenhum pôde, melhor dizendo, socorrer o faraó. Ele precisou pedir preces e bênçãos para Moshe e Arão. Então, mais uma vez, está provado por A e mais B que o homem faz deuses para si, mas eles não podem ajudá-lo, protegê-los e não pode salvá-los. Só há um Deus, só há um Criador e só há um Salvador. Era exatamente o Deus que Moshe e Arão serviam, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. E por que que o faraó fez isso? Por que que o faraó pediu? A essência do seu pedido. Qual foi a essência do pedido do faraó para que Moshe e Arão pudessem fazer preces por ele e abençoá-lo? Porque o faraó, ele era primogênito. Porque na linhagem dos parós, né, dos faraós do Egito, era o primogênito que assumia o trono. Então, o próprio Paró era um primogênito. E, de acordo com a morte dos primogênitos, ele estava na fila. E ele sabia disso. Quando os primogênitos, né, entraram em choque, em luta pessoal contra os seus pais e o próprio Paró, depois que eles viram que os judeus estavam pegando os cordeiros e amarrando aos pés das camas, e eles disseram que era para ser um sacrifício de Pêssar a Hashem, porque os primogênitos do Egito seriam mortos. Então, o Paró viu que realmente estava se cumprindo aquilo que a princípio ele não acreditava. Porque aqueles mesmos primogênitos que se rebelaram contra os seus pais e contra ele, o Paró, já estavam mortos. O seu próprio filho estava morto. E ele sabia que ele estava nesta fila. Então, por isso, ele pediu a Moshe e a Arão: fazei preces por mim e abençoai-me, para que ele não morresse. E assim, Arão e Moshe o fizeram. E Deus já tinha reservado o faraó, né, em vida para que ele pudesse ver mais ainda a glória de Deus, principalmente na abertura do mar de juncos, o mar vermelho, e ele com todo o seu exército sendo afogado no mar vermelho. Então, é isso daí. Então, essa é a leitura da nossa terceira aliá de Pêssar, Êxodo capítulo 12, versos 29 a 32, né? Então nós vimos aí desde o começo a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, que hoje é a data do seu aniversário. Ele nasceu há 120 anos atrás, né? Então a palavra aí do Egito, né? Todos nós temos o nosso Egito interior e nós não podemos nos acostumarmos ao nosso Egito interior, ou seja, nós precisamos de fato estarmos aí, né, nos libertando do nosso Egito interior, e estamos em dias de Pêssar, a festa da liberdade e da redenção. Então,
Isso daí serve para nós também, ok? Então, antes de continuarmos, né, o nosso Shalom de hoje vai para o Joel Silva, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, o Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás, o Jonas dos Santos Moura Cunha, o Toinho Teles, da cidade Bonito, Bahia, a Catiane Rahman, de Ponta Grossa, Paraná, a Dani Cosmo, também lá do Paraná, Leandro Alves, da cidade Nova Veneza, Santa Catarina, o Marcelo Fabrini, São Paulo, capital, Amadeu Henrique Guimarães Moura, da cidade de Eusébio, lá no Ceará, Rafael Pinheiro, do grupo Beneinua Brasil, assim como também a Abigail Nogueira, né, do grupo Beneinua Brasil, e o Anderson Clay dos Santos, né? Então, nosso Shalom aí, a Malu, do Distrito Federal, a Ana Eustáquio, lá de Manaus, Amazonas, a Marli Estael Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, o Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, a Aislan Santos, né, do Belém do Pará, que também estão aí conectados conosco nessa tarde aí, Baruch Hashem, ok? Vamos falar um pouquinho sobre alguma coisa sobre Pesach e em seguida nós vamos finalizar com mais uma palavra sobre o nosso Rebbe nessa data especial de 120 anos da data do seu nascimento, ok? Baruch Hashem. Pesach, né, que é o princípio das demais festividades e faz parte do primeiro mês dos meses, né? Então realmente há grandes coisas a aprender sobre Pesach e o mês de Nissan. Então, como já falamos outrora, né, não temos como aprender tudo de uma vez, nós Beneinua, né? Então nós vamos aprendendo aí passo a passo, né? Vamos no nosso arroz com feijão, que é melhor você ter uma base sólida do que ter um mundo de conhecimento ao mesmo tempo, não entender nada, confundir tudo, e aí você fica que nem um balão de ensaio, né? Ou uma bexiga cheia de gás, né? Voa para todo lado e não sabe para onde que vai, e fica aí, né, balançando para todo lado, ok? Então vamos no nosso passo a passo, no nosso arroz com feijão, que é a base do nosso tutu, né? Aquele famoso feijão com farinha, né? E faz aquele bolinho, né, de feijão com farinha, ou aquele caldo grosso de feijão, né, com farinha, fica aquele tutu, né? Se eu não me engano, acho que é esse nome que fala lá, e maravilha, com uma bela de uma carne refogada, né? Cozida, com aquele molho delicioso, né? É uma maravilha. Isso me lembra do meu avô, o avô Maceió, lá de Alagoas, Maceió, né? Maceió de Alagoas, melhor dizendo, né? Quando ele fazia o seu bocado de... aqui a Marli Stael está dizendo, é o tutu mineiro. Então, tutu à moda mineira, muito bem, é isso daí mesmo, né? Mas esse daqui era o tutu à moda alagoana, de Maceió, lá do vô Maceió, né? Era uma maravilha, toda tardezinha praticamente, quase todas as tardezinhas, nós corríamos lá para casa do vovô José Antônio dos Santos, Maceió, conhecido, e a vovó Maria, né? Então a gente ia lá filar lá o tutu à moda alagoana, viu, Marli? Né? Era uma delícia, sem sombra de dúvida, né? E um ótimo alimento, né, para a saúde, né? Um alimento consistente, forte. Então, é isso daí, dentro do nosso ensinamento aqui, é a base do tutu, né? No sentido, um ótimo alimento, firme, sólido, saudável, para a gente poder seguir em frente aí, ok?
O Pêssar, na época do templo, nós temos aí, né, que os nossos sábios falam, que realmente as três grandes festas, né, de Pêssar, Shavuot e Sukkot, as três festividades de chamada de as grandes peregrinações, né, era exatamente para fazer essas festividades. Todo judeu de 20 a 60 anos de idade do sexo masculino tinha por dever de ofício comparecer nas três grandes festividades, né? E essas três grandes festividades, Pêssar, Shavuot e Sukkot, é uma lição para nós da seguinte forma, né? Vivendo a fé monoteísta, nós precisamos ter realmente assim princípios. Entre eles, princípios de compromisso. Então, nada e ninguém vai me tirar da presença divina. Nada e ninguém, ou seja o que for, vai me tirar realmente da festividade a Hashem. Então, nós precisamos assim, vamos dizer, organizar as nossas vidas, né? Ver, principalmente dentro do nosso plano secular, questão de férias, por exemplo, vermos as datas essenciais das festividades e colocarmos quem marca férias ainda, né, que está na ativa aí, né, marcar férias realmente dentro desses períodos, dessas festividades, para poder estar livre para comparecer nas festividades, ok? Então, dessa forma, né, milhares, milhões de judeus peregrinos, eles marchavam para Jerusalém. E durante o percurso, as estradas, né, elas sofriam um recap, né, uma reconstrução, por assim dizer, né, onde realmente os caminhos pudessem estar bem para que as pessoas pudessem transitar. Os poços de águas, eles eram totalmente todos revistos, né? Era feita uma vistoria muito bem apurada para que os peregrinos pudessem, de fato, terem água potável, saudável, durante todo o percurso, né? Para que não pudesse ficar aí com algum problema de falta d'água, né? Então, tinha tudo isso aí. Então, realmente, né, as caravanas, as peregrinações eram aos milhões de pessoas, e isso era feito com muita festividade. Então, grupos locais, regionais se reuniam e se dirigiam em direção a Jerusalém. Então, ali aí, há pessoas, né, que estavam ali tocando instrumentos musicais, cantando, dançando. Então, a jornada era uma jornada de muita alegria, de muito amor, de poder servir realmente a Deus em Jerusalém. Então, o caminho era com muita alegria e muito entusiasmo. Obviamente, o clímax era exatamente na véspera e no dia de Pêssar, né, onde aconteciam o auge de toda a festividade, né? Então, por isso, né, Jerusalém era uma cidade jubilosa durante aqueles dias de Pêssar, e muitos não-judeus também acompanhavam os judeus. Porque a alegria dos judeus era contagiante. A fé monoteísta dos judeus, com tanto amor, com tanta alegria, disposição, etc. e tal, com muito louvor, muita dança, né? Então isso daí contagiava os não-judeus. E os não-judeus, eles iam junto com os judeus para Jerusalém. Iam participar juntos. Ou seja, mais uma vez, os nossos sábios mostram que os Benei Noach, os não-judeus, sempre andaram em conexão com o povo judeu. Ok? Muito importante isso. Então, nos tempos de hoje, celebrando o Seder no exílio e relembrando aqueles dias gloriosos na nossa pátria, quando o templo estava em seu total esplendor, então exclamamos, né, no iniciar do Seder: este ano nós estamos aqui, mas que no próximo ano possamos celebrar na terra de Israel. Então é concluído o Seder de Pêssar, no próximo ano em Jerusalém, ou seja,
Leshana Rabaa Beirushalayim, ou seja, Leshana Rabaa Beirushalayim, ou seja, no próximo ano em Jerusalém. Sabe o que significa isso? Pesach com Mashiach. Fantástico, fantástico, né? Então, por isso, né, os judeus do mundo todo falam dessa forma. Este ano nós estamos aqui, fora de Jerusalém, fora de Israel, exílio, diáspora. No próximo ano, celebraremos na terra de Israel, com Mashiach. Ok? Então, nesse sentido, este ano estamos aqui, no próximo ano estaremos na terra de Israel. Este ano somos escravos, no próximo ano estaremos livres, no próximo ano em Jerusalém. Ou seja, o ano que vem em Jerusalém. Nesse sentido, significa que, enquanto ainda Mashiach não se manifesta, estando ou em Israel ou fora de Israel, então essa expressão é real. Este ano somos escravos, no próximo ano estaremos livres. Por quê? Porque Mashiach, ele trará no mês de Nissan a verdadeira festa da liberdade, Pesach. Por isso, se conecte com esta realidade aí, ok? Então, falando do nosso calendário de Pesach, hoje é o terceiro dia da semana, terça-feira. Então, amanhã é quarta-feira, certo? Quinta-feira, ao pôr do sol, nós entraremos na véspera de Pesach, ok? Então, para aqueles ou para aquelas famílias que vão, porventura, irão tirar de suas casas o hametz, toda alimentação, seja tanto como alimentos ou bebidas, que contenham hametz e que vão fazer uma limpeza da casa para tirar o hametz durante uma semana, 7 dias para 8 dias. Então, na quinta-feira à noite, literalmente começa a procurar estas questões e na sexta-feira, melhor dizendo, na sexta-feira de manhã, as pessoas então, até às 10h09, segundo o calendário judaico, precisam retirar completamente o hametz do interior da casa. Então, quinta-feira é 14 de abril, data gregoriana, calendário comum. Pelo calendário judaico, ao pôr do sol da quinta-feira, nós estamos aí, então, adentrando na véspera de Pesach, que corresponde ao dia 14 de Nissan. Então, da quinta para a sexta-feira, 14 de Nissan, até as 10h09, portanto, da manhã, para quem vai tirar os hametz de suas residências, é o prazo limite para o fazer, ok? Então, nessa busca aí pelo hametz, começa na noite de quinta, termina na sexta-feira de manhã, ok? E aí, então, ao pôr do sol da sexta-feira, nós entramos, então, no primeiro dia, na primeira noite, primeiro dia de Pesach, que é exatamente, o dia 15 de Nissan, certo? O primeiro dia de Pesach. Então, praticamente quase todas ou todas as comunidades Bnei Noach aqui no Brasil estarão fazendo as suas reuniões locais, ok? E também a nossa sinagoga sede, a sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, estarão também fazendo a sua reunião e também estarão fazendo a sua transmissão, a sua live, ok? E várias comunidades estarão fazendo as suas lives também. Entre elas, nós, Bnei Noach, Bauru e região, nós estaremos fazendo a nossa live na sexta-feira à noite, a partir das 20 horas. Estaremos reunidos
no salão de festa ali em Bauru, na rua 1º de agosto, quadra 15, quadra 14, número 55, né? Um salão de festa ali. É centro da cidade, de fácil localização. Já temos a presença confirmada, né, de 31 pessoas para esta reunião, esse cerimonial de Pêssar, né, e o jantar especial de Pêssar, né? Então, tanto para Bauru e região, como qualquer irmão que esteja em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil, e quiserem contribuir conosco para essa festividade, na descrição do vídeo, né, da live aí está, né, o número da conta e do Pix, se você assim desejar colaborar conosco nessa questão aí, ok? Então, é só o fazer e não deixe de enviar para conosco no particular, né, o comprovante, para que nós possamos aí fazer as anotações devidas, ok? Então tá. Então na sexta-feira à noite nós vamos adentrar na primeira noite, primeiro dia de Pêssar. No sábado à noite nós estaremos na segunda noite de Pêssar. Na segunda noite de Pêssar nós vamos começar realmente a contagem do Homer, né? Então a contagem do Homer, ela começa na segunda noite de Pêssar, certo? Nós estaremos nos próximos dias falando um pouco mais sobre a questão da contagem do Homer, né? Entre outras questões, né, de forma simples, Moshe disse em um dos seus salmos, em um dos seus salmos, né, Moshe disse ao Eterno, dai-me sabedoria para que eu saiba ou aprenda a contar os meus dias. Então, dentro desse aspecto, é saber contar os meus dias. Então, uma das mensagens que nós temos aí na Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, é exatamente isso. Passo a passo. 1, 2, até 49 dias, contando dia a dia, passo a passo, né? Exatamente aprendendo a andar, a caminhar, a estar na jornada e sempre em frente, continuamente, sem desistir, muito menos voltar atrás. Ou seja, sempre em frente, com persistência, perseverança, com paciência, para poder chegar realmente em Shavuot, o dia da outorga da Torá, certo? Então, dessa forma, uma das coisas a mais aí é exatamente podermos adquirir o quê? Perseverança, paciência e sabedoria. Ok? Vamos aprender essa lição aí, né, nesses 49 dias juntos na contagem do Homer, ok? Então, até aqui vamos ficar com essa parte aqui, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele, no dia de hoje, está completando 120 anos do seu nascimento, né? E nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nasceu no ano de 1902, e nós temos aí realmente o legado, né, do nosso Rebbe, um legado de luz, sabedoria, um legado realmente de aproximar de Deus. E o Rebbe, ele foi, de fato, de uma forma muito singular, ímpar, realmente reunindo os judeus para voltar às práticas religiosas, principalmente depois do Holocausto, né? A grande ferida, a grande cicatriz que ficou. E nesse sentido, trouxe a união e trouxe o renovo, né? A renovação de ser judeu e de praticar realmente a religiosidade judaica. O Rebbe foi também ímpar nas suas ações, no sentido de unir judeus e não judeus a olhar para cima, a olhar para Deus.
Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele realmente, segundo os nossos mestres, né, os nossos rabinos, eles realmente falam que o Rebbe, ele era ímpar em tudo. Entre outras coisas, né, o nosso Rebbe, ele estudou em Berlim, portanto, Alemanha, matemática, filosofia, física teórica na Universidade de Berlim, né, com professores vencedores de prêmio Nobel, né, entre eles Erwin Schrödinger e Walter Nernst, né, que foram que receberam prêmio Nobel, né, os professores aí. Quando o nazismo subiu ao poder em 1933, né, então o Rebbe, ele mudou-se para Paris nesta época, e depois, quando veio ali a questão da invasão nazista, eles, de forma milagrosa, com a sua família, também conseguiu fugir e foi em direção aos Estados Unidos, né? Então, em 1941 é a data quando o nosso Rebbe chegou aos Estados Unidos, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, o Lubavitcher Rebbe, como ele é conhecido no mundo inteiro, o Rebbe, o mestre, o professor, né? Ele foi o 7º e último líder de uma prestigiosa dinastia racídica, né? Depois dele não teve ninguém que viesse substituí-lo, ninguém à altura dele. Então, portanto, né, nesse aspecto aí, podemos dizer assim, né, entre aspas, né, houve, sem sombra de dúvidas, né, uma viuvez, por assim dizer, né, como os próprios judeus falam, né, ficamos órfãos, né. Mas o legado que ele deixou, realmente, tanto para judeus como para não-judeus, tem sido uma realidade até os dias de hoje. À luz da sua sabedoria, à luz dos seus ensinamentos, à luz do seu exemplo ímpar, né, continua presente em todas as nações. Então, o que as pessoas falarão sobre ele daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, mais provavelmente referir-se-ão a ele como o homem que mudou a face do judaísmo, o homem que fez ressuscitar espiritualmente o povo judeu após o Holocausto. A história judaica testemunhou inúmeros líderes, muitos sábios, até mesmo muitos milagreiros, mas pouquíssimos homens mudaram a face do judaísmo, como fez o Rebbe. Se há uma declaração que resume o seu legado, seria esta, segundo o ex-rabino-chefe da Grã-Bretanha, o Lord Jonathan Sacks, de abençoada memória. Ele disse: durante o Holocausto, os judeus foram caçados por ódio. O Rebbe resolveu procurá-los, movido pelo amor. Essa foi a sua missão principal e permanente: estender a mão e ajudar os judeus, física, materialmente e espiritualmente. Entre outros, ele expandiu a chamada campanha mundial que chegou até os judeus, atraindo-os ao estudo e à prática do judaísmo, iniciada por seu sogro, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, que foi o 6º Rebbe Lubavitcher. O Rebbe definiu que o objetivo do movimento Chabad seria o de abraçar os judeus de todo o mundo. Cada um dos indivíduos era importante para ele. Numa certa feita, um rabino escreveu para o Rebbe dizendo que ele estava procurando os judeus de fora, os judeus que estavam para fora. O que ele queria dizer era que os judeus que tinham se afastado da prática religiosa judaica e que foi assimilado entre as nações. Então, aquele rabino, ele trouxe essa expressão, né,
buscando os que estão de fora para aproximá-los com os que estão dentro, ou seja, vivendo a prática judaica. O Rebbe respondeu realmente para aquele rabino dizendo, como podes dizer que um irmão judeu está fora? Não tem como ele estar fora. O judeu, ele sempre será um judeu. Mesmo que ele não esteja praticando a sua religiosidade, a sua espiritualidade, vivendo a Torá e os seus mandamentos, mas ele continua sendo um judeu. Portanto, ele está dentro. Entre outras coisas, o que o Rebbe quis dizer ali, que entre as nações, entre os não-judeus, se houver um grito, pega o judeu, aquele judeu que está assimilado entre as nações está vivendo uma prática religiosa totalmente diferente do judaísmo, está vivendo a sua vida secular como um gentil comum. Na hora que dá o grito, pega o judeu, até ele se arrepia e ele sabe que chega nele. Foi isso que disse Mordecai para a rainha Esther, quando Ramã, veio com um decreto para extinguir, exterminar os judeus nas 127 províncias do rei Assuero. Ela não tinha se revelado ao rei Assuero qual era a origem, a raça do seu povo. E Mordecai disse para ela, se você ficar em silêncio, não pense que você não será alcançado. Você será alcançada no dia e na hora. Não restam dúvidas. Por quê? Porque é judeu. E um judeu é sempre um judeu. E quando se fala de Torá, isso sempre toca na alma do judeu. Então, dentro desse aspecto, o Rebbe estava dizendo, na realidade, nenhum judeu está fora. Todos estão dentro. É só uma questão de reacender a centelha divina de cada judeu. Então, este era uma das preocupações do Rebbe, um dos seus legados para esta realidade. E depois desse aspecto aí, ele realmente conseguiu fazer isto, Os vários segmentos religiosos do judaísmo, realmente convergiram para o Rebbe. E o Rebbe, ele de fato, ele recebia, ele atendia tanto judeus como não judeus, tanto pobres como ricos. Independia de classe, de categoria, de posição social, de raça, de grau cultural, independia de qual segmento religioso que a pessoa era. Ele recebia a todos. E por isso está realmente nos anais da história do Rebbe. Que líderes políticos e religiosos do mundo inteiro, de praticamente todos os segmentos religiosos, estiveram com o Rebbe. Procuraram uma palavra, uma bênção, uma orientação com o Rebbe. O Rebbe, ele foi de fato, vamos assim dizer, uma pedra angular para judeus e não judeus. E uniu realmente os dois povos. Por isso, o Rebbe, ele realmente trouxe as 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé, para que os não-judeus pudessem realmente ter o conhecimento e se despertarem, se renovarem realmente numa prática religiosa segundo o padrão das Escrituras. O único Deus, o único Criador, o único Salvador. E ombro a ombro com os judeus, andando realmente em levar às nações e aos povos a unidade e a unicidade de Deus. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, dois influentes rabinos, o Rabi Adin Evan Israel Steinsaltz, de abençoada memória, e o Rabi Joseph Telushkin, eles escreveram novos e dezenas de livros referente ao Rebbe. Cada um celebra de uma forma diferente a vida desse homem tão extraordinário. Então, realmente, há dezenas
de livros que escrevem sobre o nosso Rebbe Menahem Mendel. E para finalizarmos aqui, né, no dia de hoje, nós queremos deixar uma mensagem aqui, né, que o nosso Rebbe sempre procurou enfatizar durante a sua liderança até o ano de 1994, quando aconteceu o seu ocultamento físico. Então, a mensagem do Messias para o mundo. Ao pedir orientação espiritual aos judeus e voltar à lei do Antigo Testamento, um filho de Noé, um não-judeu, que realmente ele abraça a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, então ele está procurando uma orientação espiritual com o rabino sobre a prática das leis conhecida no mundo gentil como Antigo Testamento, mas a realidade é Tanar, e com ele está os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, dessa forma, o filho de Noé também realiza a tarefa mais importante de todas. Ele ajuda os judeus a trazer o Messias para redimir o mundo inteiro. Ou seja, Mashiach, ele não será só dos judeus, ele será para todas as nações. Então, o Messias, que é um rei judeu, que reunirá todo o povo judeu em Israel, ele destruirá todo o mal, reconstruirá o templo sagrado em Jerusalém, trará a verdadeira liberdade ao mundo, devolvendo a todas as nações as leis reais e verdadeiras. Para o povo judeu em si, 613 mandamentos. Para as nações, as 7 leis universais, as 7 leis de Noé. Vivendo por elas, estaremos ombro a ombro com o povo judeu num serviço a Deus, certo? Então, dessa forma, o Mashiach, ele instituirá o reino eterno de Deus aqui na terra. O Messias ensinará a palavra de Deus a todas as nações, por isso diz o profeta Isaías, que de Jerusalém sairá a palavra divina, a palavra de Deus, a Torá, e encherá toda a face da terra, assim como as águas cobrem os oceanos, fazendo com que realmente não tenha mais nenhuma idolatria, bem como também não haverá nenhum outro segmento religioso, apenas a Torá, a Bíblia, apenas a palavra será a regra de fé e prática, por assim dizer, de todas as nações. Não haverá religiões, idolatrias, não muito menos placas de igreja A, B ou C e etc. e tal. Será aquilo que desde o princípio Deus quis fazer. A redenção final trará realmente a restauração das verdadeiras veredas, os caminhos verdadeiros. Então, dessa forma, né, todos os gentios, todos os não-judeus, eles serão chamados também de racídicos, né? Ou seja, devotos, seguidores de Deus através do serviço divino. Então diz o profeta Jeremias, capítulo 16, versos 19 a 21. Ó Senhor, minha força e minha fortaleza, e meu refúgio no dia da aflição. Os gentios, não judeus, virão a ti dos confins da terra e dirão: nós herdamos apenas mentiras dos nossos pais, vaidades e coisas que não são úteis. Um homem pode fazer deuses para si mesmo e eles não são deuses. Portanto, eis que eu farei com que eles saibam desta vez, eu os farei conhecer minha mão e minha força, e eles saberão o meu nome. É Adonai, Hashem. Jeremias capítulo 16, versos 19 a 21. Essa nossa geração, o líder espiritual do povo, é, portanto, o líder espiritual de todo o mundo. Ou seja,
O tzadik desta geração não é só o tzadik da geração dos judeus, mas também é o tzadik de todos os não-judeus. O líder desta geração não é apenas o líder dos judeus, mas é o líder de todas as nações. E, portanto, o líder espiritual do povo é o líder espiritual do povo judeu e de todos os povos, e é o rabino Menahem Mendel, conhecido simplesmente como o Rebbe, o mestre, o professor. Ele é um profeta justo que nunca pecou e nem mesmo foi tentado em toda a sua vida. Na verdade, ele trouxe centenas de milhares de judeus e gentios de volta à palavra divina. Além disso, ele é um descendente direto do rei David. O Rebbe revelou que o Mashiach finalmente chegará agora, em nossa geração, em meio a grandes milagres. Ele também anunciou que todo judeu e todo gentio é um representante de Deus para ajudar a trazer o Mashiach imediatamente. Então esta é a nossa, aliás, é a mensagem final de hoje do nosso Rebbe e sobre o nosso Rebbe Menahem Mendel para o dia de hoje. Então o líder espiritual dos judeus, o Rebbe Menahem Mendel, é o líder espiritual de todos os povos, sem exceção. E por isso é agora mesmo o nosso agir, levando cada vez mais aos povos o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, trazendo as pessoas próximas de Deus, levando o conhecimento das 7 leis universais, levando o conhecimento da palavra divina, e que o líder espiritual do povo judeu desta geração, que é o Rebbe Menahem Mendel, é o líder espiritual de todos os povos. Então, por isso, como diz os nossos mestres, todo não-judeu que busca, de fato, com um judeu, um rabino, orientações espirituais para a sua jornada, ele estará vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e ele estará ombro a ombro com os judeus, apressando, abreviando a revelação do justo, verdadeiro e único Mashiach para os nossos dias. E que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã. Uma boa redenção, ou melhor, uma boa preparação para a nossa redenção, para Pesach, e que nós possamos aí estarmos vivendo o nosso dia a dia, trazendo Mashiach, falando desta graça sem igual. Shalom, shalom, até amanhã.